Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é na verdade uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. O presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Oi, gente, vocês viram aí a troca entre Paulo Guedes e Zeca Dirceu. Sim, Zeca Dirceu é filho do José Dirceu. Zeca Dirceu é um político, deputado pelo Partido dos Trabalhadores. E nós vamos discutir um pouco o conteúdo dessa polêmica, confusão. Não apenas discutir essa parte mais da polêmica, mas discutir o conteúdo, porque ali estavam sendo ditas coisas importantes, apesar do descontrole do Paulo Guedes e da estratégia que o Zeca Dirceu encontrou de provocá-lo e de criticá-lo, não foi? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos e às sextas-feiras o Filosofia Popular, em que eu falo de filmes, séries, jogos e muito mais. Bem, o fundamental do que o Zeca Dirceu falou foi que o governo Bolsonaro, ele estava personificando ali no Paulo Guedes, ele é extremamente duro, ele é tigrão, ele é violento, digamos assim, com os trabalhadores, com os mais pobres, quer dizer, tentar fazer a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência aos moldes da reforma da Previdência chilena, que, aliás, o próprio Paulo Guedes chegou a trabalhar lá no Chile, não é? Então, é uma reforma extremamente dura, é uma reforma que não vai combater privilégios, diferentemente do que diz a senhora Globo, não é Globo? Eu, inclusive, devo fazer em breve um vídeo criticando a Globo, porque a Globo está começando a perder os limites na reforma da Previdência. Só um detalhe sobre a Globo faz parte do que eu chamaria de mídia corporativa. O que é isso? É uma parte da mídia que defende os interesses das grandes corporações empresariais e, entre essas, os interesses dos banqueiros, dos especuladores financeiros e tudo mais. E a Globo, claramente, talvez o único benefício foi que a Globo agora está assumindo esse lugar. Antes a Globo defendia esses interesses sem assumir, tem agora o benefício de ter assumido claramente qual é a sua posição, que eles de fato defendem, né? Então o Zeca disse que ele é tigrão com os mais pobres e tchuca-tchuca, eu não consigo falar tchuca-tchuca, ele é frágil, ele é amigo, ele é gentil com
os interesses dos grandes banqueiros, do mercado financeiro, ele próprio, que tem uma conexão com bancos, não é? O Paulo Guedes, ele é frágil com relação a esses privilégios. E o Zeca Dirceu fala da reforma tributária, que essa sim seria uma reforma tributária que mexeria com privilégios. Na verdade, existem privilégios na Previdência, sim, Zeca Dirceu. Só que são esses justamente os privilégios que a reforma ataca menos. A reforma da Previdência vai atacar menos. Por exemplo, o Judiciário tem um tipo de aposentadoria que é completamente diferente do resto das aposentadorias. Ou seja, eles conseguem absorver muitos dos diversos auxílios que eles têm e eles incorporam ao salário e por isso conseguem colocar isso basicamente no limite constitucional. Seria interessante, numa reforma da Previdência, você alterar isso daí e colocar a aposentadoria deles para gente que ganha tão bem, né? Esse sim, exclusivamente por capitalização e eles que se virem com a aposentadoria privada. Eu estou falando da cúpula do Poder Judiciário, não estou falando de todo o Judiciário, porque o Judiciário, como qualquer estrutura hierarquizada, tem desde a base até o pessoal que está no topo da pirâmide. E quando a gente olha para o topo da pirâmide do funcionalismo público, sim, existem privilégios ali. E valeria a pena atacar. Mas os privilégios são muito maiores, e aí eu dou razão ao Zeca Dirceu, quando a gente fala em tributação. Aí em tributação a coisa muda completamente de figura. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos sobre o consumo. A cobrança de impostos sobre o consumo no Brasil é absurda. Oscila entre 27% a 33%. É uma cobrança quase que inimaginável. Na maioria dos países, a cobrança sobre consumo ela não chega a 15%. Muitos países têm cobrança sobre consumo abaixo de 10%. Por que a gente cobra tanto sobre consumo? Entre outros motivos, porque a gente não cobra sobre renda de forma progressiva. Nós não temos uma progressividade na cobrança da renda. A gente tem o que favorece quem ganha mais. A gente não cobra nada de dividendos empresariais. Aliás, só o Brasil e a Estônia não cobram em dividendos empresariais dos países industrializados. E a gente tem basicamente um paraíso fiscal para os super ricos e as grandes corporações. Aqui no Brasil e em alguns outros países, Estados Unidos é um outro exemplo, as grandes corporações chegam a receber do Estado, em vez de pagar impostos, por causa das diversas isenções que eles têm ao longo do processo. Então, eles acabam não pagando do chamado imposto efetivo praticamente nada. Isso foi o caso da Amazon ano passado, esse foi o caso da Google ano passado também, e outras empresas, grandes empresas. Inclusive o Andrew Yang lá nos Estados Unidos está sugerindo um imposto sobre as empresas de tecnologia como uma forma de tentar resolver isso. Eu sugiro aqui no Brasil, por exemplo, uma taxação na casa dos 35% sobre o lucro dos bancos. Que tal? Só sobre o lucro, né, dos bancos. Por que a gente não faz isso? Até onde eu sei, os bancos estão lucrando muito em épocas boas, em épocas ruins. O lucro dos bancos não é afetado pela crise financeira, eles continuam lucrando muito. Por que a gente não taxa o lucro dos bancos? Pode-se fazer um cálculo, inclusive, de como taxar isso de forma a não prejudicar a manutenção da estrutura bancária, mas só a parte de lucro. Seria que você cortaria naquilo que é entregue em dividendo empresarial e também taxar os dividendos. Qual seria o grande problema? Hein? Eu não vejo qual seria o grande problema, o que isso afetaria. Só que isso daria um volume de dinheiro bastante significativo, assim como outros impostos sobre os mais ricos e sobre as grandes corporações, e a gente poderia diminuir a taxa e os impostos que afetam os mais pobres. E sabe o que é interessante sobre diminuir a taxação sobre os mais pobres e incentivar, através de políticas sociais, que dinheiro chegue aos mais pobres?
esse dinheiro quase que na totalidade volta para a economia e faz a economia girar, porque os mais pobres e a classe trabalhadora poupam muito pouco. Então, eles consomem a maior parte do que eles recebem. Então, esse tipo de investimento traria benefícios gigantescos. E isso sim reduziria os privilégios. Se nós atacássemos dividendos empresariais, o imposto sobre a herança no Brasil. Não existe progressividade no imposto sobre a herança. Ela é muito pouca, a progressividade do imposto sobre a herança. O que significa que, na prática, a classe média acaba pagando muito mais sobre a herança do que os mais ricos. Porque o que é 4% para uma família que deixa 200 mil? É dinheiro, 4%. Né? Para quem deixa 200 mil, para quem deixa... E alguns estados que cobram 8%, uma família que vai deixar 300, 400 mil, 8% é bastante dinheiro para essa família. Agora, o que é 4 ou 8% para alguém que tem 30 milhões? O valor pode subir, mas a importância do valor diminui, obviamente, porque é uma família que tem muito mais bens. A herança precisa ser progressiva, assim o é nos Estados Unidos. Ninguém vai dizer que Estados Unidos é país... nem social-democrata os Estados Unidos não é. Quanto mais de esquerda. Isso se trata basicamente de uma questão de justiça. Mas, enfim, está claro que o governo não está para fazer justiça, mas sim para garantir certos privilégios, inclusive no setor militar. Né? É isso aí, gente. É difícil, mas pelo menos a máscara está caindo. E esses episódios ajudam a mostrar o que esse governo realmente é. Tem esse benefício e espero que de agora em diante cada vez mais isso fique claro para a população. E se caso essa reforma passe, o que pode acontecer, eu acho improvável nesse momento, mas pode acontecer, nós temos que denunciar incessantemente, porque mesmo que ela seja aprovada, não há nada que seja aprovado em uma democracia que não possa ser revertido. Então, mesmo que ela seja aprovada, o fundamental é angariar massa crítica para revertê-la no futuro. Ou tentar impedir que ela seja aprovada, né, nesse formato, e tentar dizer, olha, se você quer uma reforma da Previdência, vamos atacar primeiro os privilégios e não atacar os trabalhadores mais pobres. É um questionamento absolutamente legítimo o que fez o Zeca Dirceu nesse aspecto e deu essa repercussão toda, né? Deve ter sido porque o Paulo Guedes se sentiu ferido. Ele perdeu completamente o equilíbrio, foi engraçado de ver. E o Zeca Dirceu, se você observar o conteúdo do que ele está dizendo, ele basicamente disse, olha, você está a serviço do grande capital e contra o trabalhador. Não achei ele tão ofensivo assim. Foi um pouco agressiva a forma, mas não tinha passado dos limites. Quem passou dos limites com xingamentos e outras coisas que falou foi o Paulo Guedes. Não é? Mostra que ele foi atingido pela fala. Enfim, gente, era isso aí que eu queria falar sobre esse assunto. E a gente vai ter, semana que vem, vídeos já motivados pelo nosso pessoal do Apoia-se. Então, eles já sugeriram um vídeo sobre o Renova BR, e eu vou começar a estudar para tentar fazer um vídeo sobre esse assunto, que é um assunto interessante. A Tabata Amaral foi uma das pessoas que veio pelo Renova BR, né, Renova Brasil, esse programa, e tentando criar uma renovação, mas claro que tem interesses políticos por trás, então nós temos que examinar. Vamos estudar isso daí. Eu vou começar a estudar e vou iniciar um diálogo com vocês. E se vocês gostam do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.